Ezequias capítulo 40. O livramento prometido ao povo de Israel. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas, como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada, e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra, e não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como para Gana, os levará. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos, e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus.
Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías, capítulo 41. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai. Cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como o pó e como para a gana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram. Os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. Tu os patejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes, no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, e a árvore de cita, e a murta, e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos.
Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou em outro tempo, para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia. Nem mesmo entre estes conselheiros algum havia, a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento e nada. Isaías capítulo 42. O servo do Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá. Como homem de guerra, despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado e cego, como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso.
Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhes pôs labaredas em redor. Mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Isaías